Para essa galerinha maravilhosa. Muito bem, vamos descer as escadinhas. Isabela, você fez a IBF também? Fez, que eu te dei também o certificado, né? Muito bem, pastor Elton. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Vocês estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com você? Não? Jesus está triste com vocês? Misericórdia. Queridos, esse microfone está um pouquinho abafado, eu não sei se é impressão minha, mas está um pouquinho abafado. Queridos, eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, continua abafado. 2 Reis, capítulo 4, fazendo um favor. E só para nós meditarmos aí na palavra do nosso Deus. E é muito bom poder estar aqui nesse lugar. O Senhor, Ele fala ao nosso coração. Eu tenho certeza que quando você saiu da sua casa, você veio a esse lugar com uma expectativa nessa noite. Amém? Mas antes de nós lermos a palavra, o Dom mandou um abraço para vocês, tá bom? O Dom mandou um abraço para vocês. E só queria falar para vocês que o Dom já está conversando. Quer ver? Solta aí para mim. Ai do céu, abençoa a tia Lita, abençoa-as Maria, que elas hoje tenham um ótimo dia, em nome de Jesus, amém. Estou falando que esse menino já está conversando, vocês não acreditam. Não é, tia Carlinhos? Nós fazemos nosso devocional para pôr o outro aí, pode pôr rapidinho, põe o outro aí, ó. Meu filho, vamos orar agora pelo tia Carlinha e a tia Sandra, vamos orar? Vamos orar. Papai do céu, abençoa o tia Carlinha, abençoa a tia Sandra, que eles tenham um ótimo dia, em nome de Jesus, amém. Tô falando aí. Meu filho, tá vendo? Já tá conversando. Pessoal, vamos lá. Tá orando, vamos lá. Abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão, presta bastante atenção nessa vírgula, tá bom? Que ela vai fazer toda a diferença nessa noite. Senão, uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não pouca. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchia. Cheias vazias, disse ela um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez a saber o homem de Deus, e lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e viva do resto. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por cada irmão que está aqui nesse lugar. Senhor, que nesse momento nós queremos te pedir que a nossa fé seja ampliada, a nossa fé, meu Deus, seja esticada, que nós venhamos a ouvir a tua voz nessa noite,
que nós venhamos a sair desse lugar com o nosso coração cheio de fé, cheio de esperança, que o nosso coração, meu Deus, saia daqui transbordando da presença do Senhor, que leva, meu Deus, a entender e a compreender os propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, esse é um texto que fala sobre milagres, é um texto que fala sobre milagres, fala sobre provisão. É algo muito interessante, porque nós vivemos dias difíceis, dias de guerra. Mais do que nunca, nós saímos de uma pandemia há pouco tempo agora, nós vimos o que aconteceu aqui no sul do Brasil. Se eu não me engano, das 495 cidades do sul, 450 foram atingidas, e algumas dessas cidades foram devastadas. E vai gastar até mesmo anos e anos, até mesmo para uma reconstrução, e até mesmo para o emocional daquelas pessoas. E muitas daquelas pessoas estavam orando por um milagre. E aqui hoje foi falado de milagres. Eu não sei se você está buscando um milagre nesses dias. E essa palavra foi gerada no meu coração, porque ouvindo várias pessoas durante a semana, ouvindo algumas famílias, ouvindo alguns homens, alguns irmãos, e todas as pessoas falam que precisa que algo aconteça na sua vida, que algo aconteça na sua casa, que algo aconteça na sua vida espiritual, que algo aconteça na vida dos filhos. E mais do que nunca, queridos, nós precisamos que um milagre seja estabelecido. E esse texto fala muito aqui, tem muito a ver comigo e com você, porque fala que naquela época o reino estava dividido, havia divisão, havia um marasmo espiritual, as pessoas estavam desanimadas, as pessoas estavam frustradas. E aqui começa a contar a história de uma mulher, que ela estava precisando de um milagre na vida dela. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar, eu tenho certeza que quando você entrou por aquela porta, você criou uma expectativa no seu coração, e se você não criou, eu quero te desafiar, você que sair desse lugar, com uma expectativa no seu coração, com que algo vai acontecer na sua vida, que algo vai acontecer durante essa semana. Tenho certeza que nós viemos aqui nesse lugar, não foi porque nós ganhamos na loteria, para poder estar aqui, não, eu vou lá agradecer ao Senhor, pelo contrário, se talvez tivesse ganhado, nem estaria aqui com medo de ter que dar o dízimo. Mas o que acontece? Porque tem gente que tem medo, né? Tem medo de ter que dar o seu dízimo. Mas aqui esse texto eu coloquei aqui, da frustração ao milagre. Essa mulher estava frustrada, ela estava enfrentando alguns momentos, ela estava vivendo um momento de luto, talvez ali vivendo momentos de perda, e talvez uma das piores coisas que nós enfrentamos é o luto. Só quem já perdeu uma pessoa que você ama muito, sabe, a dor para você reconstruir a sua história sem a presença daquela pessoa. É muito ruim, né? Eu perdi a minha avó tem quase um ano, e parece que quando chega no domingo, fica um vazio no coração, queridos, parece que está faltando algo, a dor de uma mãe que perdeu o filho, talvez a dor daquela pessoa, a gente sabe que datas comemorativas, né? Você lembra daquela perda, você lembra daquela pessoa, e essa mulher estava enfrentando a dor do luto, e a dor do luto é uma das piores coisas na nossa vida. Essa mulher estava frustrada, essa mulher estava numa crise, essa mulher precisava de um milagre, e a frustração estava batendo na porta da vida dela. E hoje eu quero te mostrar algumas atitudes. Coloca aí para mim, coloca o próximo slide. Eu quero começar com uma pergunta: qual milagre você gostaria de vivenciar hoje? Você sabe responder? Se eu te perguntar qual que é um milagre que você fala assim, Senhor, eu queria vivenciar esse milagre hoje. Talvez a restauração da minha família, do casamento. E eu costumo dizer que Deus, Ele não quer restaurar o casamento, Deus quer restaurar você, porque se você for restaurado, a sua família é restaurada. Então, qual que é o milagre? Talvez você se endividou, talvez alguns credores tenham batido na sua porta, o banco, você já viu quando você deve o banco te liga de manhã, de tarde, de noite, toda hora o telefone toca. Quantas pessoas já passaram dias sem dormir? Talvez a pessoa se endividou. Aqui a Bíblia fala que esse homem estava, antes dele falecer, ele estava endividado, estava devendo. Talvez quantas pessoas
tem um nome negativado, negativou o nome da esposa, negativou o nome dos filhos. E aí o que acontece? E essa mulher precisava do milagre da provisão. E essa mulher, aqui ela se perguntasse para ela, ela falasse: eu preciso do milagre da provisão na minha vida. Qual que é o milagre que você precisa hoje? Se eu perguntasse para ela, ela ia falar assim: eu preciso do milagre da provisão. Mas e você? A restauração de aliança, a restauração da vida profissional, a restauração ali da família. Nós sabemos que a família tem vivido em crise. Talvez nós estamos vivendo uma das piores épocas. Eu lembro que há uns 15, 20 anos atrás, conversando com alguns pastores, e esses pastores estavam frustrados, falando: olha, você sabia que de cada 10 casamentos, 5 terminam em divórcio? Eu falei assim: olha, você está frustrado hoje, mas a nossa geração vai viver dias muito piores. E hoje, para quem não sabe, para cada 10 casamentos, 7, 8 terminam em divórcio. Então as pessoas hoje têm buscado o caminho mais fácil. Eu vou tentar, se não der certo, talvez pega atalhos, né? Não querem aliança, não querem compromisso, talvez ajuntar é melhor, talvez fazer coisas que são mais simples, porque nós vivemos uma geração, nós somos bombardeados, falando que a família é uma instituição falida. Não é falida porque é uma instituição dita por Deus, amém? É uma instituição feita pelo Senhor. Então aqui, qual que é o milagre, né? Então aqui, qual que é o milagre? Então essa mulher precisava do milagre da provisão. Coloca o próximo para mim. Coloca o próximo, fazendo favor. E eu quero te mostrar 5 passos que podem fazer a diferença na sua história e na minha história. Quando a crise chega, quando nós precisamos de um milagre, quais são as atitudes que nós temos que tomar para que esse milagre seja estabelecido na nossa vida? E se nós colocarmos esses princípios, e nós seguirmos esses princípios, Deus, Ele muda a nossa história, amém? Você crê que Deus, Ele muda a nossa história? Deus, Ele muda a nossa história. A nossa história pode ser escrita de uma forma diferente. A sua história pode ser escrita. Então agora eu quero te mostrar o que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. A primeira coisa, quando você enfrenta uma crise, quando você enfrenta a frustração, quando você enfrenta uma luta, a primeira coisa, invista, faça investimento na sua vida espiritual. Invista na sua vida espiritual. Talvez um dos maiores erros das pessoas é quando estão enfrentando luta, se afasta da presença do Senhor, se afasta do ambiente profético. E às vezes a gente chega e fala assim: meu irmão, eu não estou te vendo mais, estou enfrentando alguns problemas. E o maior erro, para mim e para você, é nós afastarmos do ambiente profético. Então a primeira coisa, nós precisamos investir na nossa vida. Talvez aqui esse homem não foi um homem que soube organizar as suas finanças. É um homem que, em vez de deixar uma herança, deixou dívidas. Mas olha só que coisa interessante. Aqui diz assim: então certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, tu sabes que ele temia o Senhor. Esse homem não foi um bom administrador. Esse homem talvez não foi ali um bom marido. Mas esse homem, ele soube administrar a vida espiritual. Tanto é que ele soube administrar a sua casa, que aquela mulher, quando enfrentou as crises e as lutas, a primeira coisa que ela foi fazer, foi buscar um homem de Deus. Mas por quê? Porque ela aprendeu com aquele marido. Aquele homem ensinou o caminho do Senhor, ensinou o poder da palavra. Ela foi buscar no lugar certo, na pessoa certa. Ela sabia onde buscar ajuda. E olha só, e aqui então o investimento espiritual. Quando eu olho, pessoal, a vida de Davi, Davi que foi o maior rei de Israel, foi chamado um homem segundo o coração de Deus, mas foi um péssimo pai. Se você pegar a história de Davi, os erros que Davi cometeu com a sua família, então ali, Davi, ele foi um excelente pai, ou melhor, um excelente homem ali espiritual, mas como pai ele deixou a desejar. E uma coisa que eu aprendo, é que homens de Deus também erram. Homens de Deus erram, pessoal. Homens de Deus também falham.
Não é porque nós somos pessoas de Deus que nós somos perfeitos. E nesse texto eu aprendo que esse homem era um homem de Deus. Ele temia, mas é um homem que se endividou. Talvez ele fez algo no ímpeto, tomou algumas decisões erradas. Talvez fez algumas coisas aqui que desagradaram. Talvez a vergonha bateu a porta, mas ele era um homem de Deus. E não é porque isso aconteceu. Então, a segunda, olha só, nessa primeira coisa, nesse primeiro tópico que eu coloquei. Então, a primeira coisa aqui, né, que eu coloquei só para nós meditarmos aqui, na palavra do Senhor. Espera aí que me mudou aqui a página aqui, pessoal. Eu coloquei aqui que até os homens de Deus, eles erram. Mas olha só, queridos, a fé é o maior legado que nós podemos deixar para a nossa família. É muito importante, pessoal, trabalhar, você deixar ali, né, a sua família numa condição financeira boa. Mas o mais importante, o que você pode deixar de mais importante para a vida dos seus filhos, não é aquilo que você deixou do lado de fora, mas aquilo que você deixou do lado de dentro do coração deles. Aquilo que foi colocado dentro do coração. Tanto isso foi deixado no coração daquela mulher, que aquela mulher foi buscar o homem de Deus. O maior legado, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos, não é a financeira, que isso é importante, mas você deixar aquilo que é espiritual, você ensinar o caminho do Senhor. Eu fico vendo aqui essas crianças, eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, vários pais já pegaram as filhas de vocês, com a toalha, com o pano de prato, dançando, na sala de casa de vocês. E aonde que eles aprenderam? Olhando aqui as meninas da dança, olhando. Investimento, pessoal, invista. Não é porque errou, então esse homem aqui ele erra. Outra coisa que eu medito, né, eu fico vendo, lá no livro de Ruth, a Bíblia conta a história de uma família, a família de Noemi, Elimeleque. A Bíblia fala que um dia houve fome na terra, e Belém significa terra do pão, Belém significa casa do pão, mas naquele dia, não tinha pão na padaria, pessoal, faltou pão. Tem coisa pior do que você ir numa padaria e não ter pão? É frustrante ou não é, pessoal? Você chegar na padaria, você fala assim, tem pão, Marcos? E o Marcos fala, tem, mas acabou. Quem já escutou? Tem, mas acabou. E aí a Bíblia fala que Elimeleque saiu da terra de Belém, e nessa caminhada, ele perde os 2 filhos, Malom e Quilion. Olha só, mas sabe qual foi o grande erro desse homem? Primeira coisa, ele não orou, ele não buscou direção de Deus. E quando nós não buscamos direção, ele sai da terra de Belém. E a Bíblia fala que na caminhada, os filhos se ajuntaram ali com as moabitas. Depois eles morrem. Um significa enfermidade, o outro significa frustração. Depois essa mulher fica viúva, depois perde os filhos, e ela fala assim, não me chame mais de Noemi, mas me chama de Mara. Fica amargurada, e depois ela resolve voltar para Belém, e quando ela volta para Belém, havia prosperidade em Belém. Quer dizer que aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar, experimentaram a provisão. Então deixa eu te falar uma coisa, pessoal, quando você estiver enfrentando crises, quando você estiver enfrentando luta, a primeira coisa, invista na sua vida espiritual. Qual foi o último dia que você leu um bom livro? Qual foi o último dia que você leu a Bíblia? Qual foi o último dia que você jejuou? Qual foi o último dia que você sentou com a sua família, em volta da mesa, e conversou sobre a palavra de Deus? Sabe por que muitos adolescentes hoje, não querem mais frequentar a igreja? Sabe por quê, queridos, que não querem? Porque é aquilo que eles escutam em volta da mesa. Os pais sentam ali, em volta da mesa, e de repente começa a conversar sobre a igreja, começa a falar mal da célula, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal da líder do fulano, da fila do Beltrano. Aí chega no domingo e fala assim, vamos arrumar e vamos para a igreja. O menino pensa, eles vão me matar lá. Aí chega, um dia eu ainda vou escrever um livro, queridos, que vai chamar o seguinte, socorro, meu filho cresceu. E aí a gente vai entender que muitos não querem mais estar na casa de Deus, porque escutaram conversas em volta da mesa. Mas o que eu tenho falado? Então, pessoal, invista na sua vida espiritual. Outra coisa que eu aprendo aqui, né? Investir na nossa vida. Fé é o legado mais precioso que nós podemos deixar.
a nossa fé, investir, né, na vida espiritual, investimentos espirituais. Outra coisa, eu fico vendo, né, no investimento, e eu cresci numa família muito simples, pessoal, minha família muito simples, e a minha avó, ela nem terminou a primeira série, mas algo que deixou marcado, que eu lembro que dava o final da tarde, ela pegava aquela Bíblia bem grande, e ela punha-nos sentado ali, ela não lia, bem dizer, e ela pedia para nós lermos a Bíblia para ela. Eu falei, não, vó, falei, só está entendendo? Ela falou assim, eu não estou entendendo, porque a gente pedia para ela explicar, explica para nós o que é. Ela falou assim, não, eu não estou entendendo, mas nós temos que ler, porque é a palavra de Deus, mas um dia você vai entender, um dia você vai entender, um dia nós vamos compreender, sabe, queridos, coisas simples, mas isso ficou marcado, e eu entendo que o que ela deixou de mais precioso foi, mesmo sem você entender, você continua lendo, porque é a palavra de Deus, e que você entender, se você deixar essa palavra entrar no seu coração, então a fé, pessoal, invista nos seus filhos, ensina que eles aprendem, amém? Amém? Ensina, eles aprendem, então invista então no espiritual, invista na sua vida. Outra coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos, né? Investimento, né, na oração, na nossa vida com Deus. Segunda coisa, coloca para mim, a segunda coisa, faça um inventário de vida. Você tem um inventário de vida? Não é um inventário de morte não, gente, porque inventário de morte dá tanta briga, dá confusão ou não dá, gente? Dá confusão. Por isso que tem muitos empresários, né, antes de falecer, já resolve a vida financeira para não deixar problema. Mas eu quero te falar do inventário de vida. Olha só, versículo 2, Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Dize-me o que tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, não tem nada. Agora tem uma vírgula, ele leva essa mulher a refletir, quais são as bênçãos que Deus já fez na sua vida. E aí ela para e fala assim, se não a botija de azeite que eu tenho em casa. Peraí, uma mulher que não tinha nada, agora ela fala que tem uma botija de azeite, ela fala que tem uma casa, ela fala que tem filhos, ela tem conexões, ela tem acesso ao maior profeta daquela época. Então o profeta aqui quis levar essa mulher a pensar, e o grande problema nosso, é que nós sempre olhamos para a escassez, nós sempre olhamos para aquilo que nós não temos. Você já viu que nós temos? E isso é culpa o quê? Lá desde o jardim do Éden, quando Deus fez o jardim do Éden, que Deus colocou o homem, falou assim, olha, está vendo esse jardim? Você pode comer de todos os frutos desse jardim, frutos que talvez eu e você nem conheçamos, querido, nunca ouvimos falar, você pode comer tudo. O que é isso? Fartura. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Então a serpente chega lá no jardim e fala assim, é assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores. O que é isso? Escassez. E o problema é que nós sempre tiramos os olhos das bênçãos e colocamos os olhos aonde? Daquilo que está faltando. E o homem sempre murmura, o homem sempre reclama, se está sol, reclama, se está poeira, reclama, se está chuva, reclama. Você vai ver, se chover 2 dias, já fala, já está fedendo mofo, reclama. O homem reclama de tudo, mas coloca os olhos aonde? Coloca os olhos sempre naquilo que está faltando, reclama de tudo, reclama de todos, reclama se está calor, reclama se tem muito, se tem pouco, reclama se a casa é grande para arrumar, reclama se a casa é pequena, reclama se o carro é novo, reclama se o carro é velho, sempre está reclamando, sempre tem uma murmuração. Coloca a foto aí para mim, daquela mulher que esteve aqui no começo do ano, coloca aí para mim, isso, coloca para mim a foto. O Davi, é o Davi ou o Daniel que está lá? Coloca para mim a
Achou? Não? Isso. Coloca a foto para mim, fazendo um favor. Vocês ouviram falar desse show que teve aqui no Brasil? Não vou entrar em detalhes não, mas saiu no jornal o seguinte, que desde a hora que ela chegou aqui no Brasil, ela reclamou de tudo. Quem viu essa matéria no jornal da UOL? Ela reclamou de tudo. Ela reclamou que as pessoas olhavam para ela. Ela reclamou que faltava privacidade. Ela reclamou da comida. Ela reclamou da água. Ela reclamou do calor. Ela que não sabe o que está esperando, mas aí, que é muito mais quente. E aí, se não converter, ela vai ver o que é quente. Então deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Reclamou de tudo, mas não está difícil. Tem uns ali perguntando, não entendi. Nem queira entender. Mas deixa eu só falar uma coisa para vocês, pessoal. Mas não está muito diferente de mim e de você não, pessoal. Não está muito diferente não. Porque às vezes, em vez de nós olharmos, fazer um inventário aqui em vida, pode tirar, volta lá, tira, volta, tira. Em vez de nós fazermos um inventário em vida, o que Deus fez na sua vida? O que Deus já fez na sua casa? Quais são as bênçãos que você coleciona? Eu lembro que eu trabalhava numa fábrica de botina, e eu lembro que eu tinha 14 anos, quando chegava o final do ano, em dezembro, o dono daquela fábrica fechava e falava assim, olha, nós vamos fazer agora um inventário, e aí nós ficávamos ali durante uma semana contando aqueles par de botina, quantas botinas tinha com sola de pneu, quantas botinas tinha costurada, e nós ficávamos contando tudo, para saber o que tinha, e era um inventário ali, e vocês sabem, e às vezes pessoal, a gente olha, eu lembro, eu estava arrumando a casa, né, deixando a casa toda ajeitada, e pro casamento, e eu falei assim, vou limpar as gavetas e tal. Pessoal, eu assustei, o que eu tirei, do que estava nas gavetas. Falei, não, isso aqui vai ser rapidinho, isso aqui vai ser fácil, aqui em casa é muito organizado e tal. Pessoal, eu fiquei escandalizado comigo mesmo, e eu fui tirando, e eu olhava aquele saco, de nota fiscal, de não sei o que, talão de água, talão de luz, lá 20 anos, 30 anos, e eu olhando e eu jogando aquilo fora, alguém aqui já mudou algum dia, ligou pro caminhão de mudança, e o cara fala assim, tem muita coisa? Você fala, não, é pouca coisa, um caminhão dá, um caminhão de 10, e a hora que você vai tirando, você fala, não, mas isso aqui estava tudo lá em casa, estava tudo. Mas eu quero te perguntar, qual que é o inventário da sua vida? Quais são as coisas boas? Tirar os olhos daquilo que está faltando, e colocar os olhos naquilo que Deus já fez na sua vida. Então tira os olhos do problema, tira os olhos da escassez, né? Tira os olhos, as pessoas reclamam de tudo, e a gente vai vendo, né? E o que está faltando, a gente coloca os olhos no problema, e a gente vai ter que, às vezes a gente vai colocando muita coisa. Coloca para mim o Salmo 40, verso 5, olha só que interessante, o que Davi ele fala? Olha só no Salmo 40, verso 5, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco, ninguém há que se possa igualar contigo. O que Davi fala? São tantas coisas que Deus fez, é tantas coisas que Deus faz, que nós não podemos contar. Só de nós estarmos aqui nessa noite, só de nós estarmos ouvindo, vamos fazer um exercício de fé durante a semana. Chega na sua casa, senta com a sua esposa e fala assim, olha, essa semana nós não vamos reclamar, nós não vamos murmurar, aqui nós vamos só agradecer, nós vamos orar, nós vamos olhar, vamos agradecer. Hoje, estava lá em casa preparando a palavra e tal, e hoje o Dom resolveu dormir o dia inteiro, pessoal, e nós ficamos preocupados, toda hora eu ia lá no quarto, e aí eu falei assim, Bruna, e se ele não dormir à noite? Eu falei assim, Bruna, e se ele não dormir à noite?
Ela olhou para mim, deu um sorriso, falando: eu fico acordado com ele a noite inteira. Eu falei assim, eu fiquei numa vergonha, gente. Eu olhei e falei assim: eu também. Eu também. A gente murmura, não é verdade, pessoal? A gente murmura. Às vezes a gente não tem paciência, não é assim? A gente murmura, tal. Então aqui, pessoal, nós precisamos ver, né? Alguém está, né, sempre orando. Deixa eu só te falar uma coisa. Sabe as coisas que às vezes você murmura? Tem alguém essa hora orando por aquilo que você tem na sua casa, que você está reclamando. Sabe aquele fogão que você está reclamando? Essa hora tem alguém orando, querendo um fogão em casa e não tem. Sabe aquela panela de pressão que você fica murmurando e reclamando dela? Lá no Rio Grande do Sul, nessa hora tem alguém orando para ter uma panela de pressão. Sabia que aquilo que nós murmuramos, tem sempre alguém orando, esperando ter na sua casa? De repente nós começamos a murmurar, mas tem muitas pessoas querendo ter na casa deles. Se a gente murmura, muitas pessoas chegam, né, abre o guarda-roupa. Talvez você abriu o guarda-roupa hoje para vir para o culto, olhou para o marido e falou assim: eu não tenho roupa, eu não tenho sapato, que você está caindo, né? E quantas pessoas lá no sul estão orando para ter uma roupa, para ter algo? Sabe aquilo que nós murmuramos? Tem alguém essa hora orando e pedindo para Deus, e nós, em vez de pararmos e começar a agradecer, o que é que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida? Agradecer, falar: Senhor, obrigado, obrigado porque agora eu posso agradecer, que eu sei tantas coisas que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa. Eu tenho um teto. Quantas pessoas não tiveram para onde correr, quantas pessoas não tiveram o que comer. E eu fico pensando, pessoal, né, quantas pessoas estão orando por isso, e nós temos aí murmurado. Terceira coisa, coloca para mim, terceira coisa: faça conexões, faça alianças. Olha só o que eu coloquei. Então disse ele: vai e pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Imagina se aquela mulher sai, bate na porta de uma vizinha e fala assim: oh, tem como você me emprestar? E ela olhar e fala assim: para você, que quando você abre o portão e passa aqui na porta de casa, nem me cumprimenta? Você não tem vergonha de bater aqui na porta da minha casa, não? Talvez ela saia e ia bater na outra porta, a outra olhar e falar assim: você acha que eu não sei o que você andou falando de mim? Deixa eu só te falar uma coisa aqui, olha aqui para mim, igreja. Se o seu milagre hoje precisasse passar pela vida de alguém, você receberia esse milagre? Você receberia esse milagre? Se o seu milagre, eu coloquei aqui para mim e para você meditarmos hoje. Se de repente aqui, e se nós precisássemos, né, e desse milagre, se o seu milagre dependesse dos seus relacionamentos, ele aconteceria? Aconteceria, pessoal? Às vezes nós somos intolerantes, às vezes as conexões da nossa vida, o milagre precisa acontecer. Eu lembro, e pessoal, às vezes a gente, nessa correria do dia a dia, e às vezes tem algumas coisas que nos irritam. Tem gente que a hora que senta dentro do carro para dirigir, fica irado no volante, na pessoa que está à frente. Já viu pessoa assim? Parece que transforma, tal, reclama, murmura. E eu estava esse tempo, e uma das coisas assim, que me irrita muito, pessoal, é ir até o supermercado para buscar pão. Eu sei que aquele horário, né, quando você chega no supermercado, tem aquelas pessoas, e sempre tem umas pessoas idosas que ficam ali escolhendo pão. E olha, você está lá atrás, você fica assim. É assim ou não? Aí ele vai, ele olha, conversa, não é assim? E olha para a pessoa de trás e fala, coloca dentro do saquinho. Aí chega, né, a pessoa ali que fabrica, derrama ali outra fornada de pão. Aí ele pega, tira os pão, todo o saquinho e começa a escolher outros. Aí você olha e faz, ou não? Eu lembro esse dia que eu estava lá na fila e tinha um senhor, e ele estava fazendo isso, pessoal. Eu estou falando que o que aconteceu foi comigo, tá? E ele fez isso. A hora que ele fez assim com o pão, que ele fez assim,
Ele olhou para trás e falou assim: pastor. Eu falei assim: ô meu irmão, me dá um abraço. Que bom te ver, meu irmão. E aí, queridos, eu estava lá. A hora que ele jogou os pão de novo, que eu fiz assim, ó, que a gente tem que fazer para ouvir, não é assim? Porque senão não tem sentido. Ele olhou e falou: pastor. Eu falei: ô irmão, me dá um abraço. Me dá um abraço aqui. Mas será que as nossas conexões, pessoal, como estão as nossas conexões? Ontem eu estava contando aqui para os jovens, quando eu estava ali na cidade, ali no país, na Itália, eu lembro que nós fomos para uma cidade chamada Treviso, e nessa cidade chamada Treviso, nós estávamos ali procurando o cartório, e o pessoal que estava no carro falou assim: Altinho, toda vez é nós que temos que ir lá conversar, agora vai lá e conversa com eles e pergunta onde que é o cartório. Eu falei assim: irmão, eu não sei falar inglês, nem italiano, male um português com dificuldade. Falei assim: não, vai lá. E eles bateram o pé. Eu falei: então pode deixar que eu vou lá conversar com eles. E aí eu saí tal do carro, no meio do caminho eu fui pensando: o que eu vou fazer? E tinha um grupo de 5 pessoas, eu cheguei perto, falei assim, e eles ficaram me olhando, né, porque eu saí, e eu fui para o lado deles, eles pararam, me olharam, e eu olhei e falei assim: vocês são brasileiros? Eles falaram assim: somos. Eu falei assim: vem cá, deixa eu perguntar aqui para vocês, tal, que bom, tal, e vocês sabem me explicar onde que é o cartório? Ele falou assim: sei, o cartório fica aqui na rua de baixo, no meio do quarteirão. Eu falei: que bom, a gente precisa ir lá. Ele falou: nós precisamos resolver algumas coisas. Ele falou assim: só que tem um problema, hoje o cartório está fechado. Eu falei: porque hoje é feriado aqui na cidade. Eu falei: então tá. Ele falou assim: só que a minha mãe trabalha no cartório, se vocês quiserem, vocês podem ir lá em casa, vocês conversam com ela, tomam um café, e vocês pedem orientação. Cheguei lá no carro, falei: olha pessoal, hoje é feriado, o cartório está fechado, é aqui na rua de baixo. E aí eles olharam para mim assim: mas como, Elton? Eu falei assim: uai, usei meu italiano. E aí nós fomos lá para a casa deles, sentamos, conversamos, ela falou que ia providenciar, passou, depois nós fomos para a Suíça, para a Suécia, depois nós fomos para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, nós entramos ali para conversar com ela, para ver se ela tinha resolvido o negócio dos documentos. Ela falou assim: olha, eu não consegui resolver, porque eu estou passando por um problema muito difícil, porque minha filha tentou contra, não vou falar porque senão cai a live, tá? E eu estou muito desesperada, e nós perguntamos: e como que ela está? Ela falou: eu não sei, porque eu perdi contato com ela, porque ela não mora aqui na Itália, ela mora na Inglaterra. Então ela falou assim: nós estamos aqui na Inglaterra, ela mesma. Eu falei assim: e qual cidade? Ela falou: Londres. Nós falamos: nós também estamos em Londres. Ela falou: qual que é o bairro? Ela citou o bairro, era o bairro que nós estávamos, e nós fomos visitar a filha dela. Qual que é a probabilidade, pessoal? Aí você fala: não, pastor, foi coincidência. Coincidências são pequenos milagres que Deus faz e Ele resolve não aparecer. E aí, queridos, imagine se aquela mulher não tivesse se conectado, porque conexões pode abrir a porta de um milagre para você. Essa mulher aqui, ela tinha conexões. Sabe aquele paralítico no tanque de Betesda? João capítulo 5, a Bíblia fala que ele diz que tinha 38 anos. Sabe por que tinha 38 anos? Porque ele dizia: eu não tenho ninguém que me coloca na água. Se no primeiro dia ele tivesse alguém, ele tivesse conexão, ele não ficaria ali 38 anos, ele tinha ficado ali talvez 30 segundos, 30 minutos, um dia. Conexão. Quando você se conecta às pessoas. Nós estávamos indo para Caldas Novas um tempo, no congresso de pastores, nós paramos aqui em Corumbaíba, e a Bruna falou: eu queria água. Eu parei no supermercado, e a hora que eu cheguei, eu tenho muita dificuldade de conversar com as pessoas, tenho muito, e eu comecei a conversar com a mulher ali do caixa, e a hora que eu conversando com aquela mulher do caixa, até eu descobri que a mãe dela morava na rua de cima da minha casa, na esquina, e ela tinha mudado e tal, e hoje ela mora, se eu não me engano, ali na Rui Barbosa. E ela falou assim: não, mas tem como você lá orar por ela? Eu falei: tem.
Sabe, conexões, pessoal, pode abrir porta. Se você pegar o capítulo 3, aí vem contando a história de Jorão. A Bíblia fala que Mesa havia morrido e o rei veio contra ele. E a Bíblia fala que ele foi buscar ajuda a Josafá. E quando ele foi buscar ajuda para Josafá, ele falou assim: olha, tem um profeta chamado Eliseu. Olha só, ele se conectou a Josafá, e Josafá falou: olha, tem um profeta. No meio do caminho faltou água, mas Eliseu significa solução. Ele falou assim: olha, vai lá e fala com o profeta. Ele chega lá e bate na porta, fala: olha, eu vim falar com você. Ele falou assim: olha, você eu não conheço, mas Josafá eu conheço. Por causa de Josafá eu vou te atender. O que é isso? Conexão. Ele só foi recebido na casa do profeta porque ele se conectou a Josafá. A quem você tem se conectado? A Bíblia conta ali em Marcos capítulo 2 a história de um paralítico e 4 amigos. E é a primeira vez que eu vejo que Jesus faz um milagre vendo a fé do outro. A Bíblia fala que esses 4 amigos pegou ele na maca e desceu ali no meio da célula. Jesus estava na casa fazendo uma célula. Eu costumo dizer que esses amigos, cada um deles torcia para um time de futebol. Um torcia para o Vasco, um torcia para o Flamengo, um torcia para o Palmeiras, o outro torcia para o... Não, o Corinthians era o paralítico. Mas aí o que acontece? Mas o que acontece, pessoal? Esse homem se conectou aos seus 4 amigos. E como ele se conectou, ele foi o quê? E a Bíblia fala assim: vendo a fé deles. Não foi a fé do paralítico, foi a fé dos amigos. Tem pessoas que você precisa trazer para perto, mas tem pessoas que você precisa tirar de perto de você. Então aqui, as conexões da nossa vida. Lu, você me ajuda aqui? Fazendo um favor? O Léo. Outra coisa que eu vejo, né? Aqui na minha vida e na sua vida. Coloca aí o próximo, fazendo um favor. Faça restrições. Tem momentos que você precisa fazer restrições na sua vida. A Bíblia diz aqui: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Tem momentos que Deus vai te levar para o secreto. Tem momentos que Deus vai pedir para você fechar a porta. Quando fala para você fechar a porta, conserta algumas coisas dentro da sua casa. Às vezes é muito mais fácil você fugir. Não, eu vou para a igreja, eu vou para a célula, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas tem momentos que Deus quer que você resolva algumas coisas dentro da sua casa, dentro da sua família, colocar algumas coisas em ordem. Então aqui agora, ele precisava entender que algumas coisas precisavam ser colocadas. E às vezes nós não queremos entender, queridos. E eu coloquei ali, os meninos estavam rindo, né? E isso aqui que eu vou perguntar vai denunciar a idade de muita gente aqui. Quantos aqui já assistiram aquele desenho do Thundercats? Deixa eu ver. Vocês assistiram, pessoal? E quem lembra? Quem lembra do desenho? Ele pegava aí. Essa espada chamava o quê? Espada justiceira. E ele falava o quê? Thunder. Vamos lá, gente, você está com vergonha. Thunder. Thundercats. Dei-me a visão. Quem nunca pensou, eu quero uma espada dessa? Você já pensou em ter uma espada dessa ou não, gente? Já, estou vendo o Chiquinho rindo aqui, pensou assim, já pegou muito cabo de vassoura e fez isso, né, Chiquinho? Já pegou muito cabo de vassoura e fez isso. Mas sabe, querido, Deus já nos deu uma espada. E essa espada está lá em Efésios capítulo 6. A espada da justiça. E aqui fala: dai-me a visão. Sabe, querido, às vezes nós estamos cegos. Nós não estamos enxergando o que está à nossa volta. Tem tanta coisa acontecendo e nós não estamos prestando atenção. Às vezes a gente fala muito de Davi. Davi não estava enxergando o que estava acontecendo na casa dele. E às vezes nós estamos falando assim: eu preciso de uma espada dessa. Mas é a espada do Espírito. Mas a espada do Espírito, querido, ela só vai se manter de pé na sua vida e na minha vida no cinturão da verdade. Sabe o que sustenta o Espírito Santo na nossa vida? O cinturão da verdade, quando nós andamos na verdade, quando nós andamos na luz.
E às vezes a gente fala, né? Às vezes eu fico vendo. Semana eu sentei com uma pessoa, ela falou assim: pastor, eu estou orando para Deus me dar paciência. Eu falei assim: você tem o Espírito Santo na sua vida? Ele falou: tenho. Eu falei: então você tem paciência. Você não precisa orar para ter paciência, porque os frutos do Espírito é longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então você tem, mas você não está deixando Ele agir na sua vida. Mas o que vai sustentar o Espírito, a espada do Espírito, é o cinturão da verdade. Quando nós andamos na verdade, nós caminhamos na verdade. E aqui, pessoal, às vezes nós precisamos fazer algumas restrições, e eu coloquei aqui algumas coisas para nós meditarmos, para nós caminharmos para o final agora. Essas aqui são as minhas anotações. Quando nós, o que? Caminhamos na verdade. E a minha pergunta é, pessoal, quando você passa por luta, por dificuldade, quem você procura? Quem que você procura? Quando você passa por lutas, dificuldade, para quem que você liga? Com quem que você se conecta? Eu recebi uma carta ontem, e eu queria só ler um trechinho dessa carta aqui para vocês. Eu pedi permissão para a pessoa, tá bom? Você fala assim: nos dias de hoje, as pessoas ainda enviam cartas. Eu recebi essa carta, pessoal. Eu vou falar de onde é. Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, Uberlândia. Veio lá da penitenciária. E eu pedi para a pessoa, ela falou que eu posso ler. E a pergunta é: com quem você se conecta quando você está passando por luta, por dificuldade? Saudações, meu querido amigo, irmão em Cristo, pastor, líder. São tantos objetivos, não é mesmo? Mas verdade é que, como você mesmo sabe, eu tenho um carinho especial por todos vocês. Tenho como você um irmão mais velho, ao qual tenho o prazer de compartilhar meus planos, sonhos, projetos, tirar dúvidas, pedir conselho, e aquele que ora comigo muitas vezes ajuda, e nem sempre alivia as coisas para mim. Sabe, queridas, sabe quando aquelas pessoas chegam para você e falam assim, ó, não, e várias vezes, ele sabe que eu já fiz isso: pastor, Deus falou para mim. Eu falei: você falou, meu irmão? O que Deus falou? Isso. Eu falei: senta aqui, Deus não falou isso. Ele falou: por que Deus não falou? Eu falei: porque isso está quebrando os próprios princípios dele. Deus não falou. E aí vai falando aqui um monte de coisa, fala da igreja, fala dos líderes, fala do líder de louvor, agradece por esse lugar, agradece pela oração, vai agradecendo pela família El Shaddai, pela célula, por várias coisas. Mas com quem você se conecta? Quem você busca? Eu acho que a maior virtude do coração do ser humano é a pessoa ter dívida de gratidão. Porque hoje nós vemos uma geração muito ingrata, pessoal. Pessoas ingratas. E agradece. E aqui, depois o papel acaba. Eu não sei se podia, não sei se podia pegar outro papel. O Marcos pode falar para mim, pode ou não pode? Ou tem que ser só uma folha? Marcos, é só uma, né? É só uma. Agradece aqui, agradece o pastor Carlos. E aqui não tinha mais lugar para escrever, então acho que é isso mesmo que eu fiz a leitura. Se vocês puderem conseguir para mim, se vocês conseguir algum material didático para que eu possa me preparar para o Enem, entrega para a Rose depositar para mim no Sedex também. Amém. Amém? Feche seus olhos. Com quem você se conecta? Tá, igreja?
Vamos lá, coloca o último. Eu quero te perguntar, né? Quando você escuta alguns conselhos, quando você escuta algo, faça sempre essa pergunta: para onde isso está apontando na minha vida? Sabe, quando você for receber conselho, pessoal, e assim, eu não sou contra fazer terapia, pelo contrário, eu indico, não é profissional, porque tem muitos profissionais bons, tem muitos bons, mas tem muita gente, cuidado, que pode comprometer a sua vida, a sua família. Estou mentindo, profissional? Não? Mas tem muito profissional bom, muitos terapeutas bons, mas às vezes a gente precisa perguntar: o que a pessoa falou para mim está apontando para onde? Está apontando para mim ou está apontando para o Senhor? Ah, vai cuidar da sua vida, você não merece isso, apontando, faz isso, faz aquilo. Ou será que aquilo que eu ouvi está apontando para aquilo que Cristo me ensina na palavra? Você quer saber se realmente é bom ou não? Para onde está apontando aquilo que você ouve? Aquilo que o seu líder fala, o seu pastor fala, o terapeuta fala, está apontando para quem? Para você ou para Cristo? Para você viver o melhor. Então aqui, queridos, para onde está apontando aquilo que você ouve? Coloca o próximo para mim. Faça a sua parte e viva o milagre da provisão. Queridos, tem coisas que Deus não vai fazer por você. Eu já ouvi aí cada barbaridade, pessoal. Ah, eu ouvi uma palavra, fui na porta do banco, pus a mão lá na porta do banco e apareceu 1 milhão na minha conta. Alguém já ouviu isso? Liga de madrugada que você ouve. E aí, pessoal, mas deixa eu te falar um negócio. Você quer saber o segredo da prosperidade? Você quer saber o segredo da prosperidade? Deita o azeite em toda aquela vasilha, põe a parte que estiver cheia, partiu, pois ela fechou. Chega as vasilhas e disse, um dos filhos chega aqui, e o azeite parou. Olha o final. Então foi ela, fez a saber o homem de Deus e disse: vai, vende o azeite. Falou, virou para ela e falou assim: vai trabalhar. Você quer prosperar? Vai trabalhar. Ué. O homem falou assim para ela: você quer prosperar? Vai trabalhar. E ela se tornou a primeira empresária de aromas daquela época. E ela prosperou. Mas quantos querem viver um milagre? Quantos querem viver um milagre, pessoal? Você quer viver um milagre hoje na sua vida? E coloque aí para mim, para refletir e praticar. O que você tem ofertado para Deus? Sabe, queridos, todo milagre, ele não surge do nada. Ele sempre surge de algo. O mar abriu porque Moisés estendeu o cajado. O pão multiplicou porque Jesus pegou ali 5 pães e 2 peixes. Davi derrubou o gigante porque ele tinha uma funda e uma pedra. Então o milagre nunca vai partir do zero. Sempre tem algo. E o Senhor pergunta: o que você tem na sua casa? Vamos lá, coloca aí para mim, para refletir e praticar durante a semana. Erros e fracassos não são o fim da nossa história, mas sim oportunidade para crescer e confiar em Deus, amém? Outra coisa, pare de focar no que está faltando e seja grato pelas bênçãos. Faça aqui um arquivo vivo da sua vida. Por último, Deus opera milagres a partir do que nós temos e transforma o pouco em muito. O que você tem para oferecer para que o milagre seja estabelecido? Deus está pronto a multiplicar e abençoar aquilo que você está disposto a entregar na vida dele. Aquilo que você está disposto a entregar, Deus está com o coração aberto para abençoar. Você está disposto a colocar a sua família, a sua vida diante do altar? Deus está disposto a te abençoar. Feche seus olhos. Feche seus olhos nessa noite. O que você está disposto a entregar para o Senhor nessa noite? O que você está disposto a colocar diante do altar? O que você está disposto, disposta a falar: Senhor, nessa noite, eu quero entregar diante do Senhor. Senhor, essa semana eu não quero murmurar,
Eu não quero colocar os meus olhos naquilo que está faltando, mas eu quero fazer um arquivo daquilo que o Senhor já fez na minha vida. Sabe, queridos, durante a semana, começa a escrever aquilo que Deus fez na sua casa, começa a agradecer. Sabe, queridos, às vezes você está reclamando dos seus filhos, mas tem muitas mulheres orando para gerar um filho. Tem muitas pessoas reclamando do casamento, mas tem muitas pessoas orando para poder ter uma família. Tem muitas pessoas murmurando e reclamando do seu emprego. Tem muitas pessoas desempregadas orando para que uma porta de emprego se abra. Sabe, queridos, começa a fazer um arquivo vivo e começa a agradecer ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero colocar os olhos em Ti. Eu quero colocar os olhos, meu Deus, na bênção da salvação. Senhor, eu quero colocar os olhos no Senhor, na bênção da provisão. Sabe, queridos, começa a agradecer. Sabe, começa a agradecer ao Senhor pela bênção da salvação. Começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança nessa noite. Começa a trazer à memória aquilo que vai alegrar o seu coração. Começa a trazer à memória aquilo que vai trazer esperança, fé, esticar a sua fé, ampliar a sua fé nessa noite. Começa, queridos, a orar. Ore até que algo aconteça na sua vida. Aleluia. Isso, ore. Você que está em casa, ore. O Deus que faz o cego ver. Você pode se colocar sobre os seus pés. Por aqui, está passando por Você pode abrir a sua aqui. boca, queridos. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Você tem liberdade de levantar as tuas mãos aos céus comigo? Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus sobrenatural. Aleluia. O mesmo Deus de Elias é o Deus que está nesse lugar. O mesmo Deus que multiplicou os pães está nesse lugar. O Deus do impossível vem. O mesmo Deus que multiplicou o azeite está nesse lugar. Transformar meu coração, transformar meu coração. Isso, queridos. O Deus que levanta a tua voz, levanta a tua voz. Viva está dentro de mim, viva está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Isso, levanta a tua voz. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, Eu creio em Ti. Você pode declarar essa noite: Deus do sobrenatural. Aleluia. O Senhor que faz o impossível se tornar realidade, Ele está nesse lugar, Ele está nesse lugar. O mesmo Deus que abençoou essa viúva, Ele está nesse lugar. É o Deus que passeia nesse lugar, queridos. É o Deus que está nesse lugar. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres.
em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de Você quer viver um milagre nessa noite? aquele que ele há de vir, seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus De milagres. Você que veio buscar o Deus de milagres, levanta a tua voz profética. sim, eu creio em ti, Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sabe, queridos, o mesmo Deus que operou sobre a vida daquela mulher é o mesmo Deus que está aqui nesse lugar. Eu vou repetir, igreja, o mesmo Deus que fez o milagre na vida daquela mulher é o mesmo Deus que está aqui nesse lugar. O mesmo Deus que operou naquele lugar é o Deus que está aqui. Queridos, eu quero fazer um exercício de fé. Eu quero fazer um exercício de fé. Você que veio aqui nessa noite, que precisa de um milagre, eu queria que você saísse do seu lugar. Vem aqui à frente para nós orarmos juntos. Dê um passo de fé. Isso, saia do lugar. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Se você tiver com a sua bolsa, coloque a sua bolsa do seu lado. Não deixe na cadeira. Isso. Continue a orar, queridos. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Isso, queridos. Não pare, não pare. Isso. Saia do seu lugar. Talvez você veio aqui precisando de uma restauração. Talvez você veio aqui precisando de um milagre da cura. Talvez você precisa de uma intervenção na área financeira. Talvez você precisa que relacionamentos sejam restaurados. Deus vai colocar conexões na sua vida. Deus vai colocar conexões na sua vida. Talvez você precisa nessa noite da restauração no emocional. Deixa o Deus de milagre operar sobre a tua vida. Deixa o Deus de milagre operar sobre a tua vida. Nós vamos começar a cantar essa canção desde o início. E você vai fazer dessa canção a tua oração nessa noite. Deixa o Espírito Santo passar. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre a tua vida. O mais importante é aquilo que você deixa dentro das pessoas. Aquilo que você deixa dentro do coração dos seus filhos. Sabe, queridos, deixa o Deus de milagres começar a passar. Pessoas vão ser curadas. Pessoas vão ser restauradas. O Deus de milagres está aqui nesse lugar. Você pode começar a orar, queridos. Comece a orar. Levanta a tua voz profética. Levanta a tua voz profética. Levanta a tua voz profética. O Deus que intervém está nesse lugar. O Deus que intervém está nesse lugar. Isso. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Abra a tua boca e começa a dizer: O Deus que faz o cego ver. Deixa passar na sua vida. Está passando por aqui. Deixa passar na sua vida. Está passando por aqui. Qual que é o milagre que você quer viver Deus hoje? que faz o surdo ouvir. Silencia o medo em mim. Silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Isso, começa a dizer, queridos. Sim, eu creio em ti. Mais forte, vamos lá, mais forte. Deus do sobrenatural. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Isso, queridos, abra a tua boca. Abra a tua voz profética. É tempo de orar, é tempo de viver no sobrenatural. Aleluia, aleluia.
O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar. Deixe o Senhor transformar o seu coração nessa noite. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti. Se você crê em milagres, Deus do sobrenatural. sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Isso com fé. Sim, eu creio em Ti. Isso declare. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Você crê em milagres? Levanta tuas mãos bem alto comigo. Aquele milagre que você vai viver hoje. Aquele milagre que você vai viver hoje. Aquele milagre. Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Deus de milagres. aquele que era e há de vir, e seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Deus de milagres. Você que vai viver o milagre. se eu creio em Ti, Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio Em Ti. Você pode levantar tuas mãos aos céus comigo? Deus do Sobrenatural. Ouça, igreja. Você crê que você pode viver um milagre? Vou perguntar novamente: você crê que você pode viver um milagre? Qual é o milagre que você quer viver hoje? Qual é o milagre que você quer viver hoje? Você sabe responder qual é o milagre que você quer viver hoje? Qual é o milagre que você quer viver hoje? Qual é o milagre que você quer viver hoje? Então levanta as tuas mãos comigo e diz assim: eu creio em milagres. Assim, a minha vida é um milagre, a minha vida é um milagre, a minha casa é um milagre. Se você crê, aplauda bem forte e dê um brado de júbilo ao nosso Deus. Você pode aplaudir mais forte, você pode aplaudir mais forte, você pode aplaudir mais forte. O Deus de milagres está aqui nesse lugar. O Deus de milagres está aqui nesse lugar. Aleluia. Queridos, antes de você dar um abraço ao seu irmão, você vai falar para ele assim: olha, vamos aproveitar uma coxinha que está sendo vendida lá para abençoar o ministério de mídia. Vai ser demais, fechando com chave de ouro, uma semana de bênção. Que a graça, a paz do Senhor esteja sobre sua vida, em nome de Jesus.